Olá, boa noite. Essa é a gravação do Mega Thunder número 1, na qual eu vou ajudar os 3 cidadãos dos 3 casos concretos disponibilizados pelo professor Breno. Ok, o primeiro caso é a respeito da Maria Bruaca, que ocorre toda uma situação por trás, a questão da agressão com o marido dela, a questão dele ter uma outra família. E vamos lá. Eu elenquei os 3 com todos os requisitos pedidos pelo professor. Então, os requisitos são pedidos, os fatos relevantes e pertinentes, os fundamentos jurídicos, as provas, as partes e o endereçamento. São esses 6, então cada caso eu vou elencar e vou falar sobre cada um. Ok. Primeiro, as partes do primeiro caso seria a Maria Bruaca, que seria a autora, e o Tenório, que seria o réu. O que os pedidos que seriam feitos seriam de danos morais, indenização por danos morais, e o pedido do divórcio também. Aí os fatos seriam a questão das agressões, que ele pratica tanto a agressão física quanto a agressão física e agressão psicológica, agressão moral. Ele xinga ela, esqueci o nome certo que se dá. E o que agrega também é o fato dele ser fazendeiro, então vai ajudar, digamos assim, a questão da indenização e ele ter uma outra família e ela saber disso, digamos assim, ela tem provas dele ter outra família. Aí o fundamento seria a questão da Lei Maria da Penha, já que ele pratica as agressões, que seria a Lei 11.340 de 2006, o artigo 189, parágrafo 2 do CPC, a respeito do pedido do divórcio, que diz que se uma parte quer o divórcio, ele pode ser feito, pode ser pedido, pode ser concedido. E a questão do artigo 186 do Código Civil sobre o dano moral. As provas seria a questão das agressões públicas que ele pratica, poderia ser usado testemunhas, se ele, digamos assim, se ele acaba ameaçando ou então agredindo ela verbalmente, essa é a palavra, por mensagens, essas mensagens podem ser utilizadas. As testemunhas dos familiares, inclusive a filha deles de 15 anos, e a outra família dele. Se ela tiver provas, vídeos, prints, áudios, tudinho pode ser usado. As partes eu já falei. O endereçamento. Como não falou o caso concreto, não falou certinho onde eles moram, estava só dizendo que ele reside que ele é dono de terras no Pantanal Mato Grossense, ou seja, ele mora no Mato Grosso, não especificou qual a cidade, então seria na comarca de Cuiabá, já que Cuiabá é a capital de Mato Grosso. Ok, aí no caso 2, que é o caso da Maíra, ela seria a autora da ação e o réu seria o seu companheiro, o ex-companheiro, o Arthur. Seria parecido com o caso acima, só que ela pediria os danos morais e a continuação da guarda da filha, já que ela possui a guarda da filha, para que ela continue, ela pediu o divórcio também, e após ela pedir o divórcio, que ela continue com a filha. O endereçamento seria destinado para a comarca de Manaus, já que ela reside em Manaus e o Arthur, o seu atual companheiro, reside em Rio de Janeiro, só que o fato dela estar com uma menor de idade, o fato dela estar com a criança, seria puxado para favorecer a criança que está com a mãe. Os fatos seria a questão da infidelidade e a calúnia, já que ele caluniou
ele difamou. Seria calúnia e difamação? Perdão, ele caluniou, ele mentiu. Por que ele quer terminar com ela? Então, seria o pedido de divórcio, danos morais e a questão dela continuar com a guarda. Tá, os fundamentos seria o artigo 186 do Código Civil, referente aos danos morais, o artigo 1638, inciso 3º do Código Civil, e o pedido do divórcio também, que seria o artigo 189, parágrafo 2, parágrafo 2º do CPC. E nesses dois casos, nós temos a questão de que os dois, como eles foram infiéis, eles infringiram umas das diretrizes obrigatórias, digamos assim, do artigo 1566, inciso 1º do Código Civil, que diz que ambas as partes dentro do casamento precisam ter fidelidade mútua, o que não ocorreu. Não é um crime, mas também ele não cumpriu e acho que ajuda ali o fato dele, né? Pois é. Agora o caso 3. O caso 3, temos as partes. Esse caso 3 eu fiquei bem assim, né? Mas vamos lá. O caso 3, temos as partes do José Leôncio, que é o autor, que é o dono da propriedade, e o Buiú, que seria o réu, o criminoso que invadiu a propriedade do senhor Leôncio. O pedido seria a questão da reintegração da terra, o senhor Leôncio quer de volta a propriedade dele, e a prisão do Buiú, já que ele invadiu uma propriedade privada. O endereçamento seria direcionado para comarca de Cujubi, isso eu vou verificar, então vou voltar a falar no final. Os fatos seriam a invasão da propriedade, e para provar essa invasão a gente poderia ter a questão das testemunhas, que no próprio caso disse que o funcionário do senhor Leôncio, o Alcides, foi com ele, então ele viu que a propriedade foi invadida, então ele pode ser usado como uma testemunha. E também poderíamos usar a escritura da casa, ou seja, o documento da posse da propriedade. E os fundamentos seriam o artigo 1210 do Código Civil, para reiteração, e no Código Civil fala sobre o esbulho possessório, que seria o crime cometido pelo Buiú, a invasão da propriedade. Então, o endereçamento do caso 3 seria na comarca de Ariquemes, e os três não. O terceiro seria na vara civil, e o primeiro e o segundo seria na vara de família, já que envolve casos familiares.